Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um vídeo da nossa série Bíblia Todo Dia e hoje vamos estudar Atos 19:11 até o 20, versículo 1 e também 2 Coríntios, o capítulo 1 ao capítulo 3. Curte esse vídeo, compartilha, usa a hashtag Bíblia Todo Dia e não se esqueça também de acessar o site pastoredilson.com para se inscrever no Maximize e se tornar um parceiro do nosso ministério e desse projeto. É importante acompanhar esse vídeo com um mapa da segunda viagem do apóstolo Paulo, para que você entenda melhor o que a gente vai estar falando aqui. Nesse trecho, vemos Paulo ainda em Éfeso, depois de passar por 2 anos ensinando na escola de Tirano. Ele formou uma multidão de discípulos que revolucionou toda a Ásia Menor e milagres extraordinários aconteceram. A Bíblia diz no capítulo 19, versículos 11 a 12, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Mas, como nos dias de hoje, mesmo em meio a um grande avivamento, alguns acham que o poder de Deus é apenas uma fórmula mágica. Porém, cristianismo é mais que um ensinamento, é um relacionamento. Cristianismo é uma jornada do Espírito e do poder, e não apenas de palavras eloquentes ou palavras bonitas. Nós estamos no ministério do Espírito. A Bíblia diz no capítulo 19 e versículo 13 que alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Eles queriam falar em nome de Jesus, mas não tinham um relacionamento com Jesus Cristo. E por isso, se você ler, vai perceber que eles foram envergonhados. Mas mesmo com escândalos, a Bíblia diz que a palavra em Éfeso cresceu tanto que o povo deixava de adorar Ártemis, a deusa dos Efésios. Um grande tumulto aconteceu naquele lugar, até que finalmente a Bíblia diz que Paulo partiu para a Macedônia. E foi de lá, muito provavelmente, que ele escreveu a segunda carta aos Coríntios, que provavelmente foi enviada por Tito e que vamos estudar a partir de agora. O que chamamos hoje, na verdade, de segunda carta de Paulo aos Coríntios, provavelmente não foi a segunda carta, porque nós vimos na primeira ou chamada primeira carta de Paulo aos Coríntios que Paulo já havia escrito a eles previamente. Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, como assim chamamos, depois dos relatórios que ele recebeu sobre os problemas que aconteciam naquela igreja. Mas alguns da igreja rejeitaram a carta e rejeitaram, consequentemente, a autoridade do apóstolo Paulo sobre eles. Paulo, então, faz uma visita chamada de visita difícil ao povo de Corinto e depois da Macedônia manda esta carta de 2 aos Coríntios, sabendo que a primeira havia causado tristeza, mas essa tristeza tinha resultado numa transformação no meio deles. E com isso aprendemos que existe também uma tristeza segundo Deus, que nos conduz ao arrependimento quando nós erramos. Nós vemos Paulo mostrando num primeiro capítulo de 2 aos Coríntios como Deus sempre nos consola e nos firma em meio aos problemas, pois ele livrou o apóstolo Paulo e também firmou os coríntios na fé. Tudo o que Deus prometeu, Paulo conclui nesse capítulo, Jesus cumpriu ao dizer sim, e nós devemos dizer amém, que significa assim seja, para que Deus então seja glorificado. A Bíblia diz em 1 Coríntios 1:20, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. No capítulo 2, nós vemos Paulo ensinando que a disciplina na igreja tem que ter como alvo a restauração. Paulo fala de um irmão que provavelmente é aquele irmão que vimos ser corrigido na primeira carta e afirma que, se ele se arrependeu, deve ser recebido de volta na igreja.
a fim de que, ele diz no versículo 11, Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Isso nos ensina que uma disciplina conduzida sem sabedoria na igreja pode resultar numa brecha para que Satanás cause um dano mais amplo e mais prejudicial do que o próprio pecado que havia inicialmente gerado aquela disciplina. Paulo então fala que por onde passarmos nós devemos manifestar o cheiro do conhecimento de Cristo, ainda que esse cheiro seja visto como morte para aqueles que estão em pecado. Paulo não adulterava o Evangelho para pregar apenas aquilo que as pessoas gostavam de ouvir. No capítulo 2 e versículo 17, ele diz: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Alguns em Corinto haviam chegado ao absurdo de pedir a Paulo cartas de recomendação para poder validar o seu ministério entre os coríntios. Paulo então contesta e ele diz no capítulo 3, versículo 2: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. A melhor carta de recomendação de um ministro é as pessoas que ele levanta no ministério. O alvo do ministério não é promover a si mesmo, o alvo do ministério é alcançar, edificar, levantar outras pessoas. E para levantar pessoas, assim como Paulo, nós precisamos ser capacitados pelo Espírito e não apenas por um conhecimento intelectual. Nós estamos hoje no ministério do Espírito, que é muito mais glorioso que o ministério do Antigo Testamento. Não é apenas um ministério da letra, mas é um ministério de demonstração de poder. E quanto mais contemplamos a glória do Senhor, por um relacionamento com o Espírito Santo, somos transformados nessa glória e passamos a refleti-la por onde nós formos. E você? Você tem contemplado e refletido o Espírito de Deus através da sua vida? Deixa aqui teus comentários, coloca também as tuas dúvidas e até o próximo vídeo, onde estudaremos os capítulos 4 a 6 de 2 aos Coríntios.